Paz e graça, amados. Vamos ler a palavra de Deus juntos? Diz assim a palavra do Senhor no livro do Gênesis, capítulo 12, versículo 1 a 3. Diz assim a palavra: E o Senhor disse a Abrão: Sai da tua terra e do meio dos teus parentes e da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei, e farei de ti uma grande nação, e te abençoarei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E todas as famílias da terra serão abençoadas por meio de ti. Que o Senhor aplique a porção da sua palavra lida aos nossos corações. Meus queridos, dentre os personagens conhecidos da Bíblia, sabemos que o mais conhecido, o mais falado, seja Abraão ou Abrão. Vamos tratá-lo por Abraão, que é o nome que Deus diz, o nome que Deus trata e muda após o encontro com ele. Queridos, nós podemos dizer que a terra já conheceu muitos homens de estatura, de posição. A terra já conheceu muitos faraós. A terra já conheceu muitos reis famosos. Mas, entretanto, podemos dizer que somente a casa de Abraão permanece até os dias de hoje. E por que a casa de Abraão permanece? Porque a bênção do Senhor está sobre ela. Então nós propusemos como tema para a nossa meditação nesta hora: abençoados para abençoar. Meu querido, a palavra do Senhor nos diz, lá em Efésios capítulo 1, versículo 3, ele nos diz que nós já fomos abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais que nos advêm das regiões celestiais em Cristo. Podemos dizer que da mesma maneira como o Senhor chamou Abraão, Ele também nos chama, Ele nos abençoa para que nós venhamos a abençoar. O chamado de Abraão, meus irmãos, aconteceu ali em Ur dos Caldeus. Deus o levantou como canal de bênção para toda a humanidade. A palavra também nos diz que através da aliança abraâmica, Deus começou um plano redentor e chegou ao clímax, se revelando na pessoa de seu Filho, Jesus Cristo, que é o autor e consumador da nossa fé. Então, nesta aliança, queridos, Deus fez grandes promessas a Abraão e Ele também quer fazer grandes promessas a nós, a cada um de nós, nestes dias, porque nós, à semelhança de Abraão, fomos levantados pelo Senhor para também sermos uma bênção. Veja o que diz a palavra aqui em Gênesis capítulo 12. No verso 2, o Senhor diz: E farei de ti uma grande nação, e te abençoarei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Meu querido, minha querida, você tem sido uma bênção? Será que você tem se colocado diante do Senhor para receber as bênçãos? É bom receber as bênçãos de Deus. É bom ser escolhido de Deus. Mas o Senhor deu uma ordem a Abraão. Ele disse: Abraão, eu vou engrandecer o teu nome. Muito mais do que o nome dos faraós. Muito mais do que a casa de Faraó. Muito mais do que os Xerxes ali da Pérsia. Eu vou te abençoar. Mas uma coisa eu quero, Abraão, o meu desejo é que você seja uma bênção. Ah, meus queridos, é isso que Deus também deseja para cada um de nós. Ele diz através do apóstolo Paulo que Ele nos chamou para que nós possamos ser instrumentos da bênção dEle aqui nesta terra. Então, será que nós temos respondido a esse clamor, a esse chamado de Deus? A primeira pergunta que nós queremos fazer: a quem nós devemos abençoar? A palavra de Deus diz que
sobre a bênção de Abraão seria abençoada toda a família, todas as famílias da terra. Então, irmãos, nós temos que abençoar indistintamente. Assim como o pai Abraão foi levantado para abençoar todas as famílias da terra, o povo de Deus tem a missão de abençoar a todos sem restrição alguma. Muitas vezes não deveríamos ser, mas quantas vezes nós somos seletivos no amor? E a Bíblia diz que nós devemos amar a todos, assim como Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nós também devemos amar o mundo, amar as pessoas, nós devemos amar até os nossos inimigos, amar parentes, conhecidos, precisamos abençoar órfãos, viúvas, precisamos abençoar aqueles que chegam até nós, porque diz a palavra lá no Salmo 41, versículo 1, bem-aventurado é aquele que atende ao pobre e o Senhor o livrará no dia do mal. Veja que há uma responsabilidade, abençoar o pobre, abençoar o necessitado, mas o Senhor diz que em contrapartida Ele vai estar nos livrando do mal. Então a primeira pergunta, a quem abençoar? Se nós fomos abençoados para abençoar, a quem nós devemos abençoar? Abençoar a todos que chegarem diante de nós. Eu lembro de um filme chamado Refúgio Secreto, que há uma família de poloneses cristãos que refugiavam judeus na Segunda Guerra Mundial. E um dia eles foram presos e a polícia de Hitler disse: olha, senhor Abraão, era o nome do homem que abrigava judeus, se o senhor se comportar e se o senhor não refugiar judeus na sua casa, eu prometo que o senhor vai voltar para a sua casa e o senhor vai morrer na sua casa em paz. Ele disse: não posso ficar aqui, porque se eu ficar aqui, abrirei a minha casa para todos aqueles que vierem em busca de ajuda. Irmãos, assim nós devemos ser, ser instrumento de livramento ao necessitado, ser instrumento de Deus para a salvação daquele que perece. E quantas pessoas estão perecendo, quantas crianças nesse tempo estão desesperadas, aí famintas, vivemos num tempo de escassez. Você foi chamado também a abençoar estas pessoas. Nós temos autoridade, irmãos, estamos respaldados por Jesus, por sua palavra, para abençoar as pessoas, assim como Abraão foi abençoador. A palavra de Deus também nos diz: tem-vos mostrado que em tudo, trabalhando assim, é necessário auxiliar os enfermos, recordando as palavras do Senhor Jesus, que disse: mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Se você quer ser um abençoador, você precisa, eu preciso, cada um de nós precisamos estar dispostos mais a dar do que receber. Assim foi Jesus. A palavra do Senhor diz que Ele veio a este mundo para dar a sua vida em resgate de muitos. Provérbios 28, 27 diz assim: porque assim lhe amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Melhor, Provérbios 25, 21 a 22. Se teu inimigo tiver fome, dá-lhe pão para comer. Se tiver sede, dá-lhe de água para beber. Porque assim lhe amontoarás brasas vivas sobre a cabeça e o Senhor o retribuirá. O que dá ao pobre não terá necessidade, mas o que esconde o seu olho terá muitas maldições. É o que a palavra de Deus diz. Tiago, capítulo 1, versículo 27. A religião pura e imaculada para com Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Quanta bênção faz aquele que visita o necessitado. Sabe, queridos, antes da pandemia, eu me recordo que quantas vezes íamos ali ao lar Dr. Balduino, e quantas pessoas idosas. Outro dia estava vendo uma reportagem na televisão, que um abrigo de idosos, quantos sofrendo pela Covid, sabemos que nós não podemos ir lá visitar,
Hoje a nossa visita talvez seja até prejudicial, mas podemos abençoar de longe com as nossas orações. Podemos abençoar também de longe, enviando as nossas contribuições, porque é isso que o Senhor nos chama a fazer, porque nós fomos abençoados para abençoar. Salmo 82, versículo 3, fazer justiça ao pobre e ao órfão, justificai o aflito e o necessitado. Deuteronômio 14, 29, então virá o levita. Abra lá comigo Deuteronômio 14, verso 29. Veja o que diz a palavra do nosso Deus. Diz assim: então o levita, pois não tem parte nenhuma na herança comigo. O peregrino, o órfão e a viúva, que vivem na sua cidade, virão e comerão até se fartarem, para que o Senhor teu Deus te abençoe em tudo que as tuas mãos fizerem. Oh, meus irmãos, essa é a tarefa de cada um de nós. Perguntamos a quem abençoar? Abençoar a todos indistintamente. Mas a segunda pergunta, se somos abençoados para abençoar, como abençoar? Não existe uma regra ou medida para abençoar alguém. Podemos abençoar espiritualmente ou materialmente. Aliás, lembramos de Tiago, né? Tiago diz que se chegar um necessitado à nossa casa, nós temos que abençoar com mantimento. Se nós abençoarmos só dizendo, eu vou orar por ti, e não dar o alimento cotidiano, como é que nós vamos estar fazendo a obra de Deus? Então não existe uma regra ou medida para abençoar alguém. O que existe é o critério da observação. Nós temos que ser sensíveis à necessidade das pessoas. Então, como abençoar? Podemos abençoar espiritualmente ou materialmente, segundo a medida que temos recebido do Pai. Não podemos fazer algo que esteja fora do nosso alcance apenas para agradar ou para parecer bonzinho. Deus é aquele que provê os subsídios para que possamos ser canais de bênção. Eu me recordo, irmãos, estava no seminário, quando a gente sempre diz que tempos de seminário são os tempos ralados, né? Os tempos de dificuldade. E lembro que num domingo fui pregar numa igreja e depois da pregação recebi aquela oferta que todo seminarista gosta, mas quando eu abri o pacote eu achei que tinha dinheiro demais ali. E eu até falei para minha sobrinha, disse, é isso mesmo que eles vão me dar de oferta? Ela disse, a igreja quer te abençoar hoje. E, irmãos, eu confesso que quando eu vi aquele dinheiro, a primeira coisa que eu fiz foi, eu digo, vou passar na carrocinha de cachorro-quente e vou comer pelo menos uns 2 cachorro-quentes. E isso eu fiz. Cheguei de frente da carrocinha de cachorro-quente, pedi um cachorro-quente. Quando eu fui pagar e abrir aquele envelope, senti no coração Deus dizer assim, olha, essa oferta não é só para você. E eu fiquei com aquilo no coração, essa oferta, o Senhor disse no meu coração, senti no coração, você deve abençoar outro. E, irmãos, quando eu cheguei na colina do seminário, a primeira coisa que fui fazer foi orar e disse, Deus, então a quem eu devo abençoar? Que Deus me trouxe à memória um seminarista que estava numa crise terrível, porque a igreja a qual ele pertencia não podia enviar o sustento. E Deus disse naquele dia para mim, reparte com ele. E assim eu fiz, irmãos. Peguei aquele dinheiro, reparti com aquele colega, não disse que eu havia dado, só coloquei no envelope, não me pergunte meu nome, nem quem sou eu, mas o Senhor colocou no meu coração que eu deveria abençoar você com essa oferta. Irmãos, como foi gratificante para mim abençoar, prover, ajudar aquele que estava ali em dificuldade. Será que você tem olhos só para você mesmo ou você tem olhado ao redor? Quantas vezes nós como cristãos não frutificamos? Quantas vezes nós não nos sentimos abençoados? Porque muitas vezes recebemos a bênção e ficamos só para nós. Deus é aquele que provê, é aquele que subsidia, é aquele que sustenta. E os canais abençoadores estão aqui na igreja.
O canal abençoador da obra de Deus é você, meu amado, que se encontra aqui nesta hora, que está me ouvindo através desta palavra. Nós devemos abençoar materialmente, abençoar espiritualmente orando. Olha o que diz a palavra em Atos 28, verso 8. Acompanhe comigo esse texto da palavra. Atos, capítulo 28, verso 8. Olha o que diz as Escrituras Sagradas. Diz assim: o pai de Públio estava de cama, sofrendo de febre e disenteria. Paulo foi visitá-lo e, tendo orado, impôs-lhe as mãos e o curou. Eu pergunto, por que aconteceu isso com Paulo? Será porque Paulo tinha mais poder do que nós? Não, irmãos. É porque Paulo era uma alma disponível. Paulo não era aquela figura que ficava olhando só para si. Ele era uma figura abençoadora desde o barco, quando diz a palavra que eles enfrentaram aquele naufrágio, e Paulo se levantou no meio deles e disse: olha, todo mundo tenha calma, porque eu sirvo a Deus. Deus me falou essa madrugada aqui que ninguém vai se perder, e se sustentem, fiquem firmes, se alimentem, porque Deus vai nos salvar. E quando ele chega ali na praia, as pessoas juntam gravetos e madeira e se acende uma fogueira, uma víbora vem, pica a mão de Paulo e as pessoas dizem: nossa, vai morrer agora, vai se acabar agora, a justiça não deixa viver, porque ele é réu, nada aconteceu com ele. Sabe por quê? Porque ele era uma alma a serviço de Deus, ele era um instrumento de bênção por onde passava. Meu irmão, quantas pessoas você tem sido alvo das suas orações? O pastor sempre fala para nós da nossa lista de oração. Nós temos que ter esta lista, abençoando, intercedendo, sabe, indo, como Paulo foi ali à casa daquela autoridade da ilha de Malta, e ali ele impôs as mãos e o Senhor o curou, porque Paulo era apenas um instrumento nas mãos de Deus. Se nós nos colocarmos como instrumento nas mãos de Deus, grandes coisas o Senhor vai fazer. Mas não apenas podemos abençoar espiritualmente orando, mas podemos abençoar espiritualmente suportando, perdoando, aconselhando, levando as cargas uns dos outros. Paulo fala lá em Gálatas capítulo 6, versículo 2, levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. Será que nós estamos fazendo isso? Será que nós estamos seguindo o exemplo de Abraão? Abraão foi exemplo de abençoador. Abençoou em primeiro lugar a Ló, que foi com ele quando Deus o havia chamado. Abençoou as pessoas da região quando viam a prosperidade dele, anunciando a grandeza de Deus. Abençoou dizimando, porque a Bíblia diz que Abraão, quando venceu as batalhas, as muitas batalhas ali contra aquelas nações vizinhas, e ele buscava o despojo, diz a palavra que ele chamou Melquisedeque, rei de Salém, e ele abençoou com o dízimo de tudo. Meus irmãos, quantas maneiras nós temos para abençoar. Eu sei que Deus já lhe abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais que vêm das regiões celestiais em Cristo. Será que você está distribuindo essas bênçãos? Irmãos, não deixe que nada venha interromper esse canal, esse fluxo de bênção que advém de Deus, passa por nós e através de nós é distribuída às pessoas, às muitas pessoas que estão por aí e que Deus vai colocar à nossa frente para que nós sejamos instrumento da sua bênção. Então, quando Deus chamou Abraão lá de Ur dos Caldeus, Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, vai para o lugar que eu te vou mostrar, caminha comigo por fé. Vou abençoar você, vou edificar você, agora seja você também uma bênção. É o que nós devemos ser, irmãos, abençoadores para abençoar. Que Deus
seja engrandecido sobre as nossas vidas hoje e sempre.